Todo mundo sabe que as expressões que nós utilizamos no nosso dia a dia têm origens surpreendentes e até inusitadas. Mas o que poucos sabem é que a origem de muitas dessas expressões vem diretamente da época dos descobrimentos, sendo usadas há pelo menos meio milênio. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a origem quinhentista de muitas expressões cotidianas presentes na língua portuguesa e qual a relação delas com as grandes navegações. Mas, antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. A primeira expressão que vem da época dos descobrimentos é a famosa expressão de cabo a rabo. Se pensarmos bem sobre essa expressão, ela não parece fazer muito sentido. Via de regra, ninguém consegue imaginar algo que tenha ao mesmo tempo um cabo e um rabo. Ou, se ainda conseguir imaginar alguma coisa, não algo que mereça ser conhecido, para dizer que se conhece algo de cabo a rabo. Isso porque a expressão vem não de uma coisa, mas diretamente das grandes navegações. Os portugueses foram os primeiros a conseguir contornar a África em uma estratégia conhecida como périplo africano, se aproveitando de correntezas e ventos muito específicos que foram devidamente anotados pelos marinheiros portugueses durante quase 100 anos. E a dobra do Cabo Bojador e do Cabo das Tormentas foram desafios enormes aos marinheiros devido aos ventos, furacões e até mesmo à formação de neblinas que por vezes acometiam esses cabos. Uma pessoa que sabia contornar a África tinha o pleno conhecimento para chegar à Índia. Assim, quando o marinheiro era experiente, se dizia que ele conhecia a viagem de contorno da África, desde Rabat, no Marrocos, no começo da jornada, até o Cabo, no sul, ou do Cabo, no sul, a Rabat, no norte. E assim surge a expressão do cabo a rabo. Diz respeito ao marinheiro que sabe contornar tranquilamente o continente africano, alguém que conhece algo com maestria. Desse modo, se tiver algum problema em algo bem específico, alguém que conhece algo de cabo a rabo pode facilmente solucionar. A segunda expressão é à toa. A expressão à toa também está relacionada com a navegação. Toa é o nome de uma corda usada para manobrar um barco e mantê-lo em um lugar no porto. Existem duas hipóteses principais para a origem da expressão. A primeira é de que quando o navio chegava no porto, a tripulação estava pronta para trabalhar, embarcando ou desembarcando coisas, mas enquanto o navio estava sendo rebocado, eles estavam à mercê da toa, dependendo dela para terminar o reboque. A outra possibilidade é de que a expressão original se referisse ao próprio navio enquanto ele estava à toa, ou seja, preso à corda, sem movimento ou direção. Assim, a pessoa que fica à toa é aquela que fica sem ação ou sem propósito, tal como os marinheiros quando estavam sendo rebocados pela toa ou o navio quando estava amarrado no porto. Outra expressão famosa é a que cargas d'água. Por que cargas d'água isso aconteceu? Carga d'água é uma expressão pela qual se nomeavam as tempestades do Atlântico Norte e que muitas vezes poderiam acabar desorientando os navios. Quando uma tripulação velejava numa tempestade, deveria imediatamente procurar um porto seguro, sob pena de acabar naufragando. E muitas vezes, em alto mar, mesmo os que não naufragavam, às vezes enfrentavam ondas tão grandes e ventos e correntezas tão intensas que eram jogados para o outro lado do oceano em um ponto totalmente diferente do trajeto original. Assim, sempre que vinha uma carga d'água, a tripulação precisava, ao final, se reorientar onde estava no mapa, muitas vezes lendo a posição das estrelas para calcular a sua posição no globo, e só assim rumar ao seu destino novamente. Assim, uma carga d'água gera confusão, estranheza, surpresa e incompreensão. E isso se materializa também no vocabulário das expressões. Por isso, surge a expressão que cargas d'água, que quer dizer algo como que carga d'água aconteceu para que nós chegássemos a essa situação maluca. Outra expressão que ficou muito popular na época dos descobrimentos foi a expressão ficou a ver navios. E no caso, existem 3 teorias sobre o início dessa expressão.
A primeira teoria diz respeito ao início da Era dos Descobrimentos, em que os familiares dos marinheiros iam sempre ao porto para ver se os navios regressavam com o marinheiro. E como muitos acabavam morrendo em alto mar por doenças ou até mesmo em naufrágio de embarcações, os familiares deles em Portugal ficavam a ver navios, esperando sempre o familiar voltar. No entanto, existem também outras duas possíveis origens para a expressão, que têm relação direta com lendas populares. A primeira delas é a lenda de Pedro Cem. Conta-se que Pedro Cem era um homem muito rico que sonhava em possuir títulos de nobreza. Era dono de várias naus que iam à Índia e voltavam sempre repletas de especiarias. Assim, um dia, conseguindo se casar com uma nobre e adquirindo a tão sonhada nobreza, Pedro Cem subiu na torre de seu palácio, de onde via os seus navios regressarem da Índia, com uma carga milionária de especiarias. E, vendo seus navios chegando e confiante em seu poder, desafiou o Criador, dizendo que nem mesmo Deus o poderia fazer pobre. E nesse momento, o céu azul deu lugar a uma tempestade e Pedro Cem assistiu impotente ao naufrágio de seus navios. E em seguida, a sua torre foi atingida por um raio que fez deflagrar um incêndio que destruiu todos os seus bens. Arruinado, Pedro Cem passou a pedir esmola nas ruas, se lamentando a quem passava. Dê uma esmolinha a Pedro Cem, que tudo teve e agora nada tem. A torre medieval onde ele morava está situada na Rua da Boa Nova, diante do antigo Palácio de Cristal, no Porto, e ainda hoje é conhecida como a Torre de Pedro Cem. E crê-se, no caso, que a expressão haver navios venha dele, que após desafiar Deus, ficou literalmente a ver os seus navios naufragando. Já a terceira teoria tem a ver com o sebastianismo. Após o desaparecimento de Dom Sebastião nos desertos de Alcácer Quibir, muitos portugueses ficavam esperando o retorno do rei. Mesmo com o início da União Ibérica, com a incorporação da coroa de Portugal à posse dos Habsburgos, muitos portugueses, em especial cristãos novos, enxergavam em Dom Sebastião uma figura quase messiânica que retornaria em uma manhã de neblina para livrar Portugal dos males. Assim, com essa espera que nunca vinha, os sebastianistas ficavam a ver navios, esperando sempre o retorno do rei. E por fim, a última e mais inusitada das expressões é o da casa do caralho. A palavra caralho é usada há muito tempo entre os países ibéricos para se referir ao órgão sexual masculino. Inclusive, está presente nas antigas cantigas de escárnio medievais e muitos linguistas afirmam ter origem celta. E os portugueses, em suas navegações, atribuíam também de forma jocosa os machos do navio o nome de caralho. E a gávea, que era uma plataforma suspensa no alto do macho das embarcações à vela, passou a ser conhecida como a casa do caralho. E a tal casa era o ponto mais alto da nau e servia para avistar o horizonte. Constituía-se de um pequeno cesto no alto do mastro. Era um lugar instável, exposto ao sol e de ocupação solitária. Chaculejava ao sabor ou intensidade das ondas que abarroavam na embarcação. E assim, sempre que um marujo fugisse da linha, ele era punido sendo mandado diretamente para a casa do caralho. E lá ficava como uma forma de punição. Então, não deixa de ser interessante que quando os portugueses descobriram o Brasil, avistaram terra firme, literalmente, lá do alto da casa do caralho. E você, já ouviu falar nessas expressões? Qual das 3 teorias sobre a origem de haver navios você acha que é real? Alguma te surpreendeu? Imaginava que elas vinham da época das grandes navegações? Então deixa agora mesmo o dedo no like e compartilha esse vídeo com seus amigos que amam história e amam também a língua portuguesa para fortalecer o nosso trabalho. E aproveita e já deixa o seu comentário e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui.